Hoje a gente está aqui discutindo outras histórias, a famosa e memorável Primavera de Praga. Vocês lembram disso? A Primavera de Praga, 1968, outro evento marcante fazendo 50 anos. A Primavera de Praga, ela é uma tentativa da humanização do regime comunista. Não sei se vocês se lembram, mas havia a cortina de ferro. Em volta da fronteira da Rússia, da União Soviética, você tinha a Bulgária, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, enfim, a chamada Cortina de Ferro, uma segunda fronteira criada pela União Soviética após a guerra. O que acontece? O nosso querido Dubček, que era então o secretário-geral do partido na Tchecoslováquia, ele resolveu que seria muito bom se fosse possível humanizar o regime, criar uma face mais humana para o regime. Começando com uma liberdade de expressão, que se manifestou através das notícias que agora não estariam mais sendo censuradas, também com uma maneira de permitir níveis eleitorais num país que não tinha praticamente eleições. E isso encantou o mundo. Durante abril, maio, a Tchecoslováquia virou o centro das atenções na Europa. E, obviamente, que o Partido Comunista da União Soviética não viu aquilo com nenhum agrado. E, obviamente, que, embora houvessem meios de negociação, a Primavera de Praga, que estava trazendo a juventude para a rua, que estava criando um clima de efervescência na cidade, ela foi subitamente interrompida. Os tanques do Pacto de Varsóvia, os tanques da União Soviética simplesmente invadiram e esmagaram o movimento. São umas cenas muito difíceis de ver. Você vê tanques de guerra passando por cima de ônibus e carros. A face humana do comunismo foi banida com o nosso querido Dubček sendo preso e afastado do governo. É muito interessante a gente não esquecer que quando o comunismo acabou em 1989 com a queda do muro e finalmente em 90, 91 com o fim da União Soviética, a promessa de que seria acelerado com o comunismo o fim do capitalismo tinha sido fracasso total. Na União Soviética, por exemplo, nunca houve comunismo porque haviam duas classes sociais. Correto? E o comunismo pressupunha apenas uma classe social. Então, quando acabou o comunismo, havia sido apenas um capitalismo de Estado, coisa que a maioria dos intelectuais de esquerda odeia, mas infelizmente é uma dura e triste realidade. A Primavera de Praga passa para a história como, mais uma vez, a União Soviética reprimindo com fúria qualquer coisa que não tivesse dentro do arcabouço stalinista. Por muito menos em 56, a Hungria já havia sido invadida e atacada. As pessoas ainda acham que o comunismo pode ser uma alternativa para o mundo. Entretanto, basta um simples olhar histórico sobre ele que a gente vê que tudo que ele provocou foi atraso, desordem e violência. A Primavera de Praga está aí para não deixar a gente esquecer. A gente se vê.